Olá pessoal, boa noite. Está começando mais uma edição do CJC News. Seja muito bem-vindo. Hoje é o News Entrevista. Você sabe que nesse mês de outubro é comum muitas emissoras, internet, instituições levantarem a bandeira rosa em referência ao Outubro Rosa. Um mês em que é levantado a importância do autoexame, o exame de mama, entre as mulheres, para verificar se existe algum nódulo, alguma situação que precisa ser levada a um especialista. É um combate contra o câncer de mama e a gente não vai ficar de fora, a gente vai entrar nesse combate, nessa luta, e por isso hoje eu recebo aqui o doutor oncologista Marcos Saramago, mais uma vez aqui, primeira vez no CJC News, mas eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor em outras gravações. Sim. E assim, doutor Marco tem várias informações, ele atua diretamente com esse público e tantos outros, né, que a gente já veio conversando um pouquinho antes da gente começar aqui nossa entrevista, mas é uma realidade na vida de muitas mulheres e que a gente precisa alertar a importância da prevenção, do autocuidado e também a evolução de tratamentos que existem, né? Porque acredito eu que é uma pesquisa que nunca para, né? Nunca. Então, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Realmente é uma doença que cada vez está mais frequente. Você tem noção, no Maracanã cabe 79 mil pessoas e a cada ano são diagnosticadas 75 mil. É um Maracanã por ano? Maracanã por ano. Quem já viu entende a dimensão disso. E com 8 mil mortes. 8 mil dessas mulheres morrem. São 75 mil por ano. Não quer dizer que as 75 mil de 2023 são as mesmas de 2024. Não, são novas. Novos diagnósticos de câncer de mama. Nossa, é um número muito alto. Muito alto. Mas também quando a gente para pensar a porcentagem de mulheres que ficam curadas, também isso é bastante animador. Isso gira para mais de 95%. Nossa, é um número também significativo, né? Muito. E a gente melhora isso quando a gente trabalha no diagnóstico precoce. Ok. Por isso a importância do Outubro Rosa. O Outubro Rosa iniciou lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa, uma moça, Susan G. Komen, teve o diagnóstico de câncer de mama e, na década de 70, não haviam recursos. A oncologia, a especialidade que eu trabalho, ela começou na década de 70. É uma especialidade super nova. Então, não havia nenhum recurso em torno disso e sua irmã, vendo o drama, a Susan acabou falecendo, ela fez a Fundação Susan G. Komen e começou a trabalhar os exames de prevenção ao câncer, a divulgação. E essa fundação distribuía laços rosa. Por isso que o laço rosa passou a ser o símbolo do combate e da prevenção ao câncer de mama. E aqui no Brasil começou em 2002. O Obelisco de São Paulo foi o primeiro monumento iluminado e hoje em dia a gente tem uma divulgação bem importante, muito por conta de vocês na mídia trabalhando isso. É verdade. Vamos ver um pouco mais sobre essas informações e a realidade que as mulheres enfrentam quando chega o diagnóstico do câncer de mama. Rodou. O Outubro Rosa, a campanha global de conscientização sobre o câncer de mama, ganha destaque neste mês com ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce da doença. O câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. O Instituto Nacional do Câncer estima que o país registre aproximadamente 73.610 novos casos da doença entre 2023 e 2025, com maior incidência nas regiões Sul e Sudeste. A campanha tem como foco incentivar a realização de exames regulares, como a mamografia, fundamental para o diagnóstico precoce. Segundo especialistas, a identificação da doença em estágios iniciais pode aumentar significativamente as chances de tratamento eficaz e cura. Além disso, o Outubro Rosa busca sensibilizar a população para fatores de risco associados ao câncer de mama, como histórico familiar, obesidade, tabagismo, consumo de álcool e sedentarismo. Centros de saúde públicos e privados de todo o país intensificam o acesso aos exames preventivos e oferecem orientações sobre o autocuidado e a importância de manter uma rotina de exames de acordo com a faixa etária recomendada. Cuidar da saúde é uma prioridade e a prevenção é um dos caminhos mais eficazes na luta contra o câncer de mama. Tá aí, é uma realidade, né? Cerca de 75 mil pessoas.
novos casos por ano, a gente não tem nem como descansar ou dormir na fila. Né? Exatamente. Agora, doutor Marcos, uma realidade é essa que o senhor passou. Aumenta-se o número de casos, né? Mas tem uma grande vantagem quando se descobre precocemente, que é o tratamento. Exatamente. Né? Como é que é o tratamento comum para quem é diagnosticado com câncer de mama? Como é que funciona desde o início? Então, o tratamento quando o tumor é inicial, ele é operado direto e daí avalia se vai fazer uma químio profilática, que se chama químio adjuvante, a químio depois da cirurgia, ou se for um tumor pequeno, sensível a hormônios, basicamente um bloqueador hormonal e uma radioterapia no local. Qual a diferença da químio para a radioterapia? A químio, ela é feita local, é feita com radioisótopos. Então, ela trabalha para que no local não volte. Para se alguma célula tiver escapado ali próximo ao tumor, ela seja eliminada. Ela inflama um pouco o tecido em volta, isso é um pouco da eliminação também do tumor, mas faz uma esterilização da região. Certo. E a quimioterapia ela trabalha em todo o organismo, também na mama, mas em todo o organismo. Se algumas células tiverem escapado para o pulmão, e aí a ideia é que a quimioterapia elimine essas células e, profilaticamente, a paciente aumente as suas possibilidades de ganho sem doença. Entendeu? Quando essas células do câncer elas acabam escapando, é o que chamam de metástase? Exatamente. Metástase é quando a célula do tumor no órgão de origem foi para outro órgão. Então, no de mama foi para o pulmão, no do intestino foi para o fígado, no do pulmão foi para o cérebro. Então, quando ela sai do órgão de origem e atinge o outro órgão, isso é uma metástase. Ok. Existem algumas variações desses tumores, né? Mas antes da gente falar dessas variações, como é que a mulher ela precisa se prevenir? Né? A gente sabe, e é muito divulgado isso, o autotoque, né? Que a mulher, a gente conhece o nosso corpo, percebe quando alguma coisa não está andando bem. Claro. Né? Além desse autotoque, né, que acho que praticamente as mulheres brasileiras já devem ter ou feito ou ouvido falar, né? Quais são os outros cuidados que elas precisam ter? Então, é importantíssimo. A gente pode trabalhar a prevenção primária, que é a prevenção para que não apareça o câncer. Qual seria? A prevenção primária ou a prevenção para que não apareça o câncer, atividade física, alimentação rica em fibras, rica em vegetais e legumes, evitar nitrosaminas, que são defumados, evitar poliprocessados, evitar gorduras insaturadas, evitar tabaco, evitar álcool e, se possível, claro, ter tido 1 ou 2 filhos e amamentar até os 6 meses. São os principais fatores que reduzem o câncer de mama. A amamentação reduz? Reduz bastante. É mesmo? Reduz bastante. Existe um estudo americano que, se as mulheres americanas perdessem peso e tivessem pelo menos um filho, a redução dos índices de câncer de mama lá seria em torno de 30%. Nossa, reduziria significativamente. Porque lá a obesidade é muito grande e a nulliparidade também. Então, reduz bastante. Essa seria a parte da prevenção primária. Okay. A prevenção secundária seria diagnosticar precocemente. E diagnosticar precocemente é exames com regularidade e exatamente isso que você disse. A partir dos 40 anos está indicado, toda mulher deve fazer uma mamografia. Se tiver fatores de risco, essa mamografia ou ultrassom de mama deve ser feita um pouco antes. Por quê? Porque a mulher jovem tem a mama muito densa e a mamografia não vê bem na mama densa. Entendi. Ela vê bem na mama que tem um pouco mais de gordura, porque com o tempo os ductos são substituídos por gordura na mama mais idosa. Então, por conta disso, na jovem pode ser um ultrassom ou ressonância para investigar melhor. É essa gordura que surge, né, que substitui na mama da mulher, é que faz com que muitas reclamem, porque o meu seio já não é mais como era na juventude, né? Exatamente. Já está diferente, enfim, já tem, aí aumenta-se, né, os comentários, mas é por conta dessa gordura. Exatamente. E essa gordura permite uma visualização melhor. Deixa de ter aquela parte fibrosa das glândulas, fibroglandular, que a gente chama, para ser uma textura mais gordurosa mesmo. E a partir daí, fazendo esse exame, você tem a prevenção secundária com diagnóstico precoce. O senhor pontuou de fatores de risco, né?
quais seriam, de repente, alguém da família que teve o câncer de mama, ela já entra numa lista de... Exatamente. Existe um estudo da Sociedade Europeia que fala justamente sobre isso. Mulheres que têm a possibilidade de ter uma mutação genética, Angelina Jolie, porque a mãe teve, porque a tia teve, ou seja, tem histórico familiar forte, ou que já fez análise e realmente possui a mutação, que é a mutação que a gente chama de BRCA, é a mutação mais relacionada ao câncer de mama, essas têm indicação de fazer ressonância de mama aos 25 anos. Nossa, desce bastante, né? A idade de 40 para 25. Então, se a gente não sabe, mas a mãe dela morreu de câncer, a tia dela morreu de câncer, tem alguém que acha que pode ter sido diagnosticado com câncer de mama. E aí deve-se reduzir, sim, o rastreio dessa mulher. É muito frequente eu no consultório perguntar, sua filha já fez ultrassom de mama? Sua filha já fez porque você ouve... Os olhos das pacientes devem ficar desse tamanho assim, né? Ué, mas por quê? Eu estou aqui para tratar, eu só quero saber da minha filha. Mas é a parte da prevenção, né, secundária, né, a parte de você estar responsável não só por aquele paciente, mas sim pela família, porque, enfim, dessa forma você vai dar uma tranquilidade. E graças a Deus, até hoje, só dei tranquilidade quando eu peço exames para a família. Então, isso é para a gente conseguir diagnosticar precocemente, entrando naqueles 95% de cura. Olha aí. Esse diagnóstico precoce é fundamental. E isso que você falou é importantíssimo. No intervalo dos exames, palpar a mama. A palpação da mama deve ser mensal. A mulher deve conhecer seu corpo ensaboada. Primeiro, colocar a mão na cintura e sentir. Depois, colocar a mão apoiada na nuca e sentir tanto a mama quanto a axila. Porque às vezes o tumor, ou como comumente chamado caroço, pode aparecer na axila. Exatamente. Pode ter, porque essa área aqui também tem tecido glandular. A área que fica embaixo da axila também tem tecido de mama. Então, muitas vezes pode ser ali. E dessa forma, a mulher conhece muito o seu corpo. E o ideal é que essa palpação nas mulheres que menstruam seja depois do período menstrual. Porque se for um fibroadenoma, de um período menstrual, ele aumenta. E aí depois diminui. Sim. Então, isso pode levar a um susto. Então, não é câncer, é algo natural do corpo. É tipo assim, poxa, mas isso aqui está muito inchado e tal. Então, deixa passar o período menstrual, palpa de novo. Não era nada. Essas variações do corpo, se a gente não tomar cuidado, a gente toma vários sustos ao longo do mês, né? Muito. Não só da mulher, mas o homem também, quando tem alguma glândula que se destaca, né? Por exemplo, tem aquelas ínguas que dá aqui no pescoço, né? Quando tem alguma inflamação. Aí você esquece que estava com uma inflamação perto, mas, meu Deus do céu, a cabeça vai logo. Se for para o Google, então, pesquisar aí... Uma íngua neoplásica é aquela que perpetua por mais de 2 meses, tem mais de 2 centímetros e é endurecida. Então, é muito característico. Quando você palpa assim, é molinho e apareceu porque você está com o dente inflamado, a gente nota logo que, não, isso aí você pode ir embora, isso aí não é nada demais. Pois é. Agora, doutor, encontrou precocemente, vai diretamente para um oncologista, vai para um clínico geral que encaminha? Quais são os passos? Então, a gente o oncologista pode receber, mas em geral o oncologista recebe depois do diagnóstico. Que aí ele, com aquele diagnóstico de câncer, ele trata e explica os riscos, efeitos colaterais e tudo mais. Mas eu tenho recebido também muito esse caminho inverso. A pessoa chega assustada com os exames, vem primeiro no oncologista, recebi hoje, por acaso. E aí eu encaminhei para a mastologista, para que a mastologista, ela peça uma ressonância, veja se dá para operar agora, ou se ela quer que entre a químio primeiro, para facilitar a cirurgia dela. Entendi. É muito comum essa troca, mas é fundamental a troca entre os profissionais. Certo. Mas indo para o mastologista, ou indo para o oncologista, ou indo para o clínico, todos eles vão se conversar e seguir o caminho, mas o ideal é procurar o médico. A questão é que o diagnóstico, ele por si só é assustador para as pessoas, né? E ainda mais quando fala assim, vou te encaminhar para o oncologista, a pessoa assim, pronto. Na cabeça do ser humano, ele já vai falar assim, tenho quantas semanas de vida?
Mas por que isso ocorre? Justamente por conta disso. A oncologia começou na década de 70. É uma especialidade que tem um pouco mais de 50 anos. Teoricamente é nova, né? Novíssima. Então, até então, você ter um câncer era um paciente que realmente era intratável, era uma situação terminal. Terminal. Hoje em dia, todos os tipos de cânceres são tratáveis se o paciente tiver um estado geral razoável. Sim. Que manda o estado geral do paciente. Eu tenho um paciente de 95 anos de tratamento. Com as novas terapias, isso modificou muito. Com a imunoterapia, então, isso foi de uma forma muito mais ampla. E a imunoterapia não é como a quimioterapia, não agride tanto. Então, esse paciente de 95 anos está muito bem, enfim, com uma atividade plena na vida dele. Olha aí, que bacana. Modificou bastante. A gente tem observado as variações do câncer, né? É um tumor. Então é aquele que não tem jeito, enfim, já está... Quais são os graus que ele pode aparecer e quais são os mais comuns que surgem na mama? Então, o tumor de mama, ele agora é classificado como carcinoma invasivo ou carcinoma in situ. Qual a diferença? Carcinoma in situ, ele ainda não teve o potencial de metastatizar. De se espalhar. Se espalhar. Ok. Então, está ali localizado. Agora, o carcinoma invasivo, ele já tem esse potencial. Isso é visto pelo patologista quando ele olha a lâmina da biópsia e ele vê se ela já rompeu uma camada que a gente chama de membrana basal. Se ele já rompeu a membrana basal, ele já é um carcinoma in situ, então ele tem potencial de metástase. Claro, se for diagnosticado no início, beleza, freou a tempo. Ele pode ter escapado, mas não foi muito longe. Exatamente. Tá aí. Então, tratamento local, então esses são os mais frequentes. Quando o senhor pontuou, a mastologista ou o mastologista, ele define se é melhor começar com a quimio e depois a cirurgia ou o inverso. Qual seria a diferença? A gente começa com a quimio primeiro, quando o tumor é localmente avançado. Ou seja, quando o tumor já está num tamanho muito grande na mama ou pegou a mama e a axila. E aí a gente prefere reduzir esse tumor para facilitar para o mastologista operar e para evitar que ele se dissemine na distância. Então, dando primeiro a quimio, você já está evitando que ele se dissemine à distância, ele não vai entrar para uma cirurgia, recuperação, 2, 3 meses para depois fazer quimio. Ele não, já está entrando com a quimio, está evitando que dissemine na distância. E a partir daí, já reduziu, e aí o cirurgião pode operar com mais tranquilidade. Entendi. Então, a neoadjuvância entra para diminuir o tumor. Tá, e evita também, se caso tenha escapado alguma coisa, já segura ali. Exatamente. Doutor, o senhor falou do estágio, né, que são 2, mas cada câncer tem um nome, né? Exato. E aí, e os nomes são cada vez mais esquisitos, né? É quase um trava-língua. Glossário, né? Não é? E aí, assim, cada um tem um efeito diferente, a composição dele é diferente um do outro. Não é bem o tamanho, mas o que ele pode provocar que dá isso. Isso é dado pela análise da patologia, um exame que se chama imunohistoquímica. Biopsiou, você sabe, é câncer. Depois faz a imunohistoquímica para avaliar qual a cara desse câncer. É um câncer com receptores hormonais fortes, então se chama luminal A, é um câncer mais bonzinho. Mais ou menos, luminal B, é um câncer com HER2 positivo, ele tem potencial de disseminação para o sistema nervoso central, nomeadamente para o cérebro, bem rápido. É um triplo negativo, tende mais a metástases viscerais. Então, com base nessas características, a gente vê qual o tratamento a gente vai dar mais direcionado. Então, se a gente observar só o câncer de mama triplo negativo, que é um desses tipos que eu te dei, tem 4 subtipos. Nossa! Então, a gente vê o quanto essas ideias milagrosas que, descobriu-se uma droga que cura o câncer. Poxa, quem dera, realmente seria fantástico. Mas se só um tipo tem 4 subtipos e tem drogas variadas para cada um deles, imagine só uma droga para curar o câncer. Então, isso realmente a gente tem que avaliar com muito critério, né? É uma utopia bem difícil de se tornar uma realidade, né? Bem Porque difícil. são vários tipos. Não dá, vou fazer uma comparação bem esdrúxula, né? A pessoa está com uns sintomas de gripe, aí toma lá a famosa dipirona, achando que vai resolver, só que depois descobre que é uma pneumonia. A dipirona já não vai ser suficiente. Pois é. Né? Então, é melhor descobrir o que é.
tem pessoas que têm medo de ir ao médico para não descobrir o que tem, porque enquanto ela não sabe o que tem, ela está bem. Depois que sabe, às vezes acontecem umas coisas assim, né, doutor? A culpa é do médico. A culpa é do médico. A pessoa que não fez uma alimentação, não se tratou, não fez exercício, não escolheu a família que tem, né? Porque às vezes é genético, a culpa cai em cima do médico. Bom, é o mensageiro. Não é? Tem algumas perguntas aqui que vão entrar no nosso telão e a gente vai conversando sobre elas. Vai. Produção, joga a primeira pergunta aqui na tela. Vamos ver? Quais são os fatores de risco mais relevantes para o desenvolvimento do câncer de mama? Perfeito, pergunta excelente. O fator principal é obesidade e não ter filhos. É mesmo? Exatamente. A obesidade trabalha porque no tecido adiposo a gente produz estrogênio através de uma enzima que se chama aromatase. Então, ela produz estrogênio. Então, a pessoa obesa, ela tem mais estrogênio. É como se ela tivesse ali mais estímulo para que, se surgir uma mutação de uma célula, ela vai muito mais rápido. Além disso, a obesidade produz uma resistência insulínica. E a insulina é um hormônio que forma tecido. Então, conforme a obesidade aumenta a produção de insulina para o organismo tentar tirar aquele açúcar do sangue mas cada vez menos ele consegue, o pâncreas está desesperado produzindo insulina. E isso faz justamente com que novos tecidos sejam produzidos, se nisso tiver uma mutação, também forma o câncer. Então, pela questão hormonal, a obesidade talvez seja um dos principais. A parte da lactação é porque não utilizou, digamos, o aparelho da amamentação e também isso dá um período de não ovulação, dá uma pausa hormonal na mulher. Então, isso é muito saudável. Entendi. Então, gestar, ter filhos e amamentar também entra como um excelente fator. Incluindo isso também, tabagismo também entra como um fator de risco também ao câncer. É fator de risco para quase todos os cânceres, né? É muito frequente. Então, se eu pudesse aconselhar uma coisa aqui seria pratique esporte, perda peso, pratique esporte. Isso é fundamental. E até para quem tem o diagnóstico, existem estudos mostrando que quem está em tratamento de quimioterapia e pratica esporte tem aumento de sobrevida global. É o desfecho mais difícil que você conseguir em oncologia. Muitas vezes você estuda décadas de uma droga que deu 3 semanas, 4 semanas. E a simples prática de esporte durante o tratamento tem ganho de sobrevida global. Então é muito importante que a gente incentive, mesmo quem está em tratamento, a praticar esporte. Tá aí. Bom, sei que a gente está falando sobre Outubro Rosa, né, e a incidência do câncer sobre a mama da mulher. Mas o senhor falou que a obesidade provoca e promove um crescimento, um aumento de estrogênio. Exatamente. Esse estrogênio também está no corpo do homem quando ele está obeso. Também. E faz com que a testosterona baixe porque o estrogênio está em alta. Exato. E aí faz com que muitos homens tenham algumas mudanças no corpo, né? O tórax do homem fica mais sobressalente, né? Cresce mais barriga, a gente fica mais gordinho. A questão é, esse mesmo estrogênio que promove esse desenrolar ruim para gerar o câncer na mulher, é o mesmo que pode provocar um câncer no homem? Sim, existe também câncer de mama no homem. É mais raro, em geral ele está muito mais relacionado ao fator genético. 10% dos cânceres, em geral, incluindo de mama, são de fatores exclusivamente genéticos, ou seja, vai acontecer mesmo se reduzir os fatores de risco. Então, esses 10%. E aí o homem entra nesses 10%. Entendi. Quando tem aquele histórico familiar muito presente. Minha mãe teve, minha tia teve, ele nasceu homem, ele também tem a mutação, ele também tem mama, e aí teve. Então, é muito frequente. Mas no homem, os fatores de risco não entram tanto. Apesar do aumento da produção de estrogênio, não entra tanto porque a mama do homem não é tão desenvolvida. Mas esse estrogênio pode ser um dos fatores para provocar câncer em outra parte do corpo? Não. Em geral, o estrogênio é muito relacionado à mama. A mama, tá aí. Outros nem tanto. Pensando na mulher, mama e endométrio. Ok, tá aí. Vamos para a próxima pergunta? Joga aqui na tela.
quais são os principais desafios no tratamento do câncer de mama e como eles estão sendo enfrentados na medicina. Perfeito. Eu diria que o principal desafio no tratamento do câncer de mama é incorporar no SUS as novas tecnologias. É difícil isso? Muito. Quando a gente pensa que pelo menos 20% das mulheres no Brasil que deveriam ter feito mamografias não conseguiram fazer, isso é uma quantidade gigantesca. Isso é estudo do INCA, foi 18,3% não tinham feito mamografias. Então, e quando a gente observa que uma das drogas que foi desenvolvida na década de 90, que trata justamente aqueles tumores HER2, começou a ser utilizado na década de 90 na Europa e agora, em 2023, 2024, foi incorporado ao SUS. Imagina quantas mulheres poderiam ter sido salvas e não foram. É verdade? Tem um intervalo muito grande. Pois é. Eu acho que foi em 95, então você observa aí 30 anos para incorporar uma droga. Então, hoje, para combater esse subtipo de câncer de mama, o SUS ele distribui uma medicação criada em 95. Que demorou 30 anos para ser distribuída no SUS. No tratamento particular, esse remédio ainda é usado ou já tem outros que são mais efetivos? Esse ainda é usado, mas é usado em conjunto com outros que são mais efetivos. Ou seja, esses outros, quem é do SUS não tem acesso? Não tem acesso. Esse é o maior drama. As novas tecnologias não são incorporadas, como a imunoterapia, com esses pacientes. Enquanto no privado eu consigo tratar um paciente de 95 anos, no SUS eu não consigo. Então, a gente vê também uma tendência cada vez maior à judicialização no SUS, porque o paciente sabe que ele tem direito, ele procura advogado, o advogado recorre à União e a União obriga a prover esse medicamento, né? Então, isso está sendo uma tendência maior. Se os nossos governantes tivessem uma maior visão para essa parte, talvez isso fosse melhorar muito. Deixa eu perguntar uma coisa bem pessoal para o senhor. Claro. O senhor atende no particular e também tem os contatos do Sistema Único de Saúde, que é os hospitais públicos. Sim. Como é que o senhor se sente quando vê um paciente ou uma paciente do SUS com um caso que poderia ser resolvido, melhorado e ajudar aquela paciente no privado, mas ela está naquela situação ali do SUS e os limites são muito maiores? Como é que fica a cabeça do senhor? Você se entristece, porque você sabe que se pudesse prestar um serviço particular para aquela paciente, mas você tenta melhorar no que há para melhorar. E o SUS tem muita coisa para melhorar, a gente ainda perde por questões básicas. Nossa, aí é brabo. Perde por questões de formação dos profissionais. Ontem mesmo, teve um paciente meu que foi numa emergência no serviço público e, infelizmente, não foi atendido de forma adequada. Eu, conversando com outro colega, falei, poxa, vamos fazer um curso de formação no serviço público para o pessoal entender. Então, é tanta falta, tanto de conhecimento quanto de recursos no SUS, que o que você faz é um serviço que você pode, né? Mas isso não deixa de entristecer, né? Nunca vai... A gente precisa melhorar muito. É um tratamento que, se for tomado de forma particular, é um tratamento caro. Né? Caro, bem caro. As drogas usadas não são fáceis. E nem só os remédios, até os equipamentos para exame, nem todo lugar é fácil de achar, né? Exatamente. Vamos para mais uma pergunta. O que as mulheres que já superaram o câncer de mama podem fazer para evitar a recorrência? Isso era uma coisa que estava na minha cabeça para eu perguntar ao senhor. O mesmo da prevenção. Alimentação saudável e prática de esportes. A alimentação desempenha um papel importantíssimo. Esse livro que eu escrevi sobre nutrição em câncer de mama, você vê muito sobre a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é a melhor dieta para evitar o câncer. Rica em frutos do mar, peixe, azeite. Então, é importantíssimo a gente ter uma dieta mais adequada. Você vê que essa população morre menos de câncer. Você vê muito bem lá na Europa, pessoas com 90 e tantos anos e muito bem. Então, uma dieta adequada e, com isso, também reduzir o risco na prática de esporte. E não é muita coisa. 30 minutos de atividade física rigorosa
5 vezes na semana, ou seja, de segunda a sexta-feira. Pausa sábado e domingo, não precisa fazer atividade. Então, 30 minutos de atividade vigorosa de segunda a sexta-feira, isso melhora muito quanto ao risco. Isso é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente deve utilizar isso para evitar mesmo. Entendi. Agora, essa recorrência, todos os casos de câncer têm recorrência? Não. Os casos que recorrem são aqueles casos que a doença já estava avançada e tinha alguns fatores de risco ali realmente propensos, mais agressivos, e daí a doença recorre. Mas os cânceres iniciais, estadio 1 ou 2, é muito mais raro recorrer. Pode ocorrer? Pode, mas em geral é muito mais raro. Se for uma questão genética, é possível recorrer o câncer em outra área do corpo? Na verdade, é o que a gente chama de segundo primário, segundo tumor. Se tiver, sim, uma síndrome genética, e hoje em dia, mesmo pelo envelhecimento sem síndrome genética, a gente observa, o paciente teve câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de laringe, isso é muito comum. O tabagismo, você atinge desde a boca, laringe, pulmão, bexiga, então é muito comum vários cânceres decorrentes do tabagismo. Então, é comum ver paciente hoje em dia, pelo desenvolvimento da tecnologia, com vários cânceres e também, se eles estiverem associados a uma síndrome genética, pode ocorrer sim que eles tenham. Então, a recorrência do câncer é quando ele volta no mesmo lugar, aí é recorrente. Recorrente. Quando é em outro lugar, aí é o segundo primário. Exatamente. Tá aí. São termos novos, hein, gente? Estou tentando aprender. Vamos para mais uma pergunta. Cadê? Qual o papel do apoio psicológico e familiar no tratamento e recuperação das pacientes com câncer de mama? O diagnóstico do câncer de mama é devastador, muitas vezes, principalmente para as mulheres. Digamos, é o órgão da feminilidade. Então, atingir aquele órgão que é a expressão maior da feminilidade da mulher, isso muitas vezes leva a um abalo psicológico importante. Por isso que é fundamental que tenha o apoio da família, busque organizações que trabalhem esse tipo de apoio. Hoje em dia existe muito. A Associação dos Amigos da Mama, lá em Niterói, da qual eu sou voluntário, Laço Rosa, Nosso Dia Pink, Outubro Rosa, são tudo instituições do qual eu sou voluntário e elas prestam apoio, porque quando você tem o choque, parece que você está sozinho. Mas você olha poxa, ela já está no segundo, terceiro ciclo, está muito bem, por que eu estou me abatendo tanto? E aí a coisa vai vendo, isso é natural. E aí, a partir da terceira, quarta consulta, já vê que aquilo é muito comum e já segue de uma forma mais fluida. O compartilhar ajuda muito nesse momento, né? Exatamente. E buscar apoio psicológico quando necessário. Nossa sociedade ainda tem um preconceito muito grande com a psicologia. Sim, verdade. Então, quando necessário, busca apoio psicológico adequado, que isso vai ajudar muito. Vamos lá para mais uma? Como o estilo de vida pode impactar a recuperação e a qualidade de vida após o tratamento? Que às vezes, tô bem, posso seguir a vida como eu seguia antes. Isso pode ser prejuízo, né? Eu costumo dizer que se a pessoa teve um câncer, o Papai do Céu quer mandar uma mensagem. Nada ocorre na nossa vida por acaso. Então, ele quer mandar uma mensagem, quer que ajuste. E toda dificuldade, ela leva ao crescimento. E o câncer é uma dificuldade, uma grande dificuldade. Então, eu faço muito esse exercício psicológico, emocional e espiritual com os pacientes. Pensa o que você quer mudar, pensa o que você deseja mudar, como você quer. Então, não se deve seguir a mesma vida que levou ao câncer. Deve-se modificar alguma coisa ali. Claro, muitas vezes você pensa, teve alguma culpa? Não teve culpa nenhuma, mas tem ali uma situação de dificuldade e tem que aprender com ela. Então, isso é um grande desenvolvimento. Muitas vezes os pacientes chegam com um sentimento de culpa muito grande no consultório e uma das questões que eu coloco você tem alguma culpa disso? Não. Então, tira isso dos ombros, segue o tratamento e coloca fé no que você vai fazer, coloca garra no que você vai fazer e segue. Então, isso ajuda muito. Tá aí, vamos para a última pergunta, porque o nosso tempo está correndo. Vai lá. Quais as principais mensagens que você gostaria de compartilhar com as mulheres neste Outubro Rosa, para ficar gravado na cabeça do... Eu diria que o fundamental é o autocuidado. Às vezes a mulher se preocupa em cuidar do filho em crescimento,
cuidar do marido que trabalha, cuidar dos pais que estão em situações adversas em uma certa idade, mas esquecem de cuidar delas mesmas. Você vê isso muito frequente. Cuidei de todos, não cuidei de mim. Então, a mulher precisa dessa consciência. Se ela tem a possibilidade de se cuidar, ela deve seguir, fazer os examezinhos dela, ir no posto de saúde. Poxa, queria fazer uma mamografia. E hoje em dia a saúde da família é dos departamentos da saúde pública que mais funciona bem. Então, indo no postozinho de saúde, isso vai fazer os exames regulares, vai fazer... E se realmente tiver que ter, vai ter o diagnóstico precocemente. Tá, e aí tem os 95% de chance de recuperação. Exato. Cura. Exato. Não é nem recuperação, é cura, né? Cura. Acabar com o problema. Exato. Doutor Marcos, muito boa a sua vinda Obrigado, aqui. Obrigado por ter esclarecido tanto esse assunto. As pessoas que estão em casa, né? Você de casa pode seguir o doutor Marcos pelas redes sociais. O Instagram Sim. que o senhor compartilha sobre saúde. Sim. @dr.saramago é meu Instagram, meu Facebook é Marcos Saramago e YouTube está como Marcos Saramago, oncologista. E aí vai ser um prazer ajudar e divulgar saúde nessas redes.